estão assistindo? Que bênção, irmãos. Espero que você tenha gostado da surpresa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso Ministério Doulos vai estar servindo a igreja durante esse tempo com os dons e talentos também. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, no seu capítulo 3. Quero ler dos versos 17 a 19. Acabamos de cantar essa canção. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, nós nos alegramos no Senhor. E nós vamos ler esse texto para nós meditarmos nessa noite. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, dos versos 17 até o 19. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar porque é pela tua boa mão que nós estamos aqui hoje. É pela tua boa mão que nós temos um sinal de internet, uma tecnologia, de maneira que nós podemos louvar e bendizer o teu nome, cada um na sua casa, nós aqui na igreja. Tudo isso é fruto da tua graça, tudo isso é fruto da tua misericórdia, Senhor. E eu também quero te louvar pelo compromisso dos irmãos que estão nos seus lares, com as suas famílias, Deus, prestando culto ao Senhor nesse momento. Participando, Pai, mesmo que fisicamente distantes, mas com o coração unido no mesmo propósito de bendizer ao seu santo e bendito nome. Quero lhe pedir que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor edifique as nossas vidas para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos no meio da crise do Covid-19. E aquilo que nós imaginávamos que ia ser uma crise única, se ramificou e gerou novas crises. A princípio, a preocupação inicial era com a saúde, era com os hospitais, era com os leitos, era com os idosos, era até mesmo com a morte. Nós vemos as notícias espalhadas no mundo inteiro, isso nos tem enchido de temor. No entanto, a crise não ficou apenas na área da saúde, e ela gerou também uma crise econômica. Agora as pessoas também estão preocupadas com os seus empregos, estão preocupadas com o seu dinheiro, se terão como alimentar as suas famílias, se poderão ter o sustento, pagar as suas contas. E não apenas isso, irmãos, a crise tomou uma monta ainda maior, e agora as pessoas estão em casa, em quarentena, e não podem sair. E muitas vezes isso tem gerado uma angústia no coração. Pessoas que estavam acostumadas a ir e vir livremente, agora por conta de uma doença que nós não vemos, estão presos dentro da sua casa, estão em quarentena e os seus corações ficam atribulados. E isso tem, de uma certa forma, gerado um grande temor nas pessoas. Nós percebemos que cada uma dessas áreas ainda tem uns agravantes. Na saúde, a pandemia do Covid-19 está sendo somada à chegada da H1N1, à grande explosão dos casos de dengue, casos de sarampo, pneumonia e outras mazelas que continuaram ocorrendo com o povo. Então aquilo que era bastante complexo se torna ainda mais complexo pela somatória das grandes dificuldades que nós já enfrentamos. Na área da economia, além da preocupação com os empregos, ainda se soma a iminência de uma recessão generalizada. Será que eu vou voltar e o meu patrão vai ficar comigo? Será que a minha empresa vai conseguir ficar de pé? Será que eu vou conseguir continuar colocando mantimento na minha casa? Como vai ser depois desse tempo? O tempo será de 15 dias, 30 dias, 45, 60? Como se dará? Ainda no aspecto social, há uma disputa entre aqueles que querem manter-se em quarentena, pretendendo
guardar, proteger a saúde e arriscando a sua própria manutenção, e aqueles que querem voltar ao trabalho, exatamente por medo da falta de sustento, e as pessoas têm se digladiado profundamente por conta disso. Ou seja, a crise está aí, a crise está instalada, e a crise é maior do que ela se desenhava no começo. Todas as autoridades estão dizendo que ninguém havia se preparado para essas dimensões que a crise iria atingir. Quando nós lemos o texto aqui de Abacuque para a nossa meditação hoje, e vamos falar de como passar desse momento de temor à fé, o texto foi escolhido por um grande propósito, porque Abacuque, como profeta, desenvolveu o seu ministério em dias extremamente complexos, em dias onde a crise estava instalada. Se nós estamos vivendo um momento de crise, Abacuque vivia também, um momento de grande crise. Perceba o que nos diz. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, continue. Eu vou convidar você a folhear um pouco a sua Bíblia para acompanhar. O profeta, por exemplo, sentia-se profundamente perturbado acerca da intensa impiedade do povo de Judá. E ele estava preocupado com a aparente relutância de Deus em julgar seu povo. O povo estava em pecado e a ideia do profeta era assim: Deus está inerte. Eles estavam vivendo sob o reinado de Joaquim, e ele, inclusive, Abacuque, era contemporâneo do profeta Jeremias, que o pastor Márcio muito bem escolheu o texto das suas lamentações para a leitura. Esses textos são contemporâneos, esses textos narram praticamente a mesma época, sob o reinado de Joaquim, onde os dias eram de destruição, de violência e de desconsideração para com a lei de Deus. Capítulo 1, dos versos 2 a 4. Era uma crise, irmãos. Então, Deus resolve responder o profeta e envia uma rápida resposta. E qual era a resposta? Eram os ferozes e violentos caldeus, os babilônios, que seriam agora a vara de Deus para açoitar e castigar o povo de Judá. E isso perante os próprios olhos de Abacuque, ainda no capítulo 1, versículos 5 e 6. A resposta de Deus, no entanto, aparentemente ampliou o problema. Lembra que nós falamos que a crise foi se somando aqui também no nosso contexto? A resposta que Deus deu ao clamor de Abacuque parece que ampliou o problema, pois agora o povo estava sendo corrigido por um meio bastante severo, a violência dos ímpios babilônios, os caldeus, e isso gerou uma nova crise de Abacuque, uma crise na fé. Porque Abacuque, que conhecia muito bem a Deus, agora dizia, capítulo 1, versículo 13, como é que Deus, cujos olhos são por demais puros para contemplar o erro, ficaria impassível enquanto a nação ímpia e sedenta por sangue engolfaria um povo mais justo do que ela, a saber, o povo de Deus? Eu não estou dizendo para você que a Covid é um castigo de Deus, que a Covid é uma vara de Deus para repreender a igreja, mas nós não podemos deixar de pensar também nesse aspecto. Diante desse novo dilema, o profeta procurou um lugar solitário para orar e buscar a resposta de Deus, capítulo 2, versículo 1. E a resposta do Senhor é dada numa das mais grandiosas declarações de todas as Escrituras. Capítulo 2, versículo 4, o Senhor respondendo a Abacuque diz: meu filho, o justo viverá pela sua fé. Os justos serão preservados no dia da tribulação, visto em terem dependido de Deus. A resposta termina ainda com uma declaração maravilhosa acerca do controle de Deus sobre todas as coisas. Capítulo 2, versículo 20, Deus termina a resposta a Abacuque dizendo o seguinte: Abacuque, Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus está no controle, Abacuque. Abacuque, não adianta espernear e apavorar. Deus continua governando o universo, sendo-lhe assegurado então que a justiça triunfaria. O profeta agora eleva o seu coração numa oração para que Deus opere novamente uma obra poderosa, conforme ele operara no Êxodo, lá no Sinai, capítulo 3, dos versos 2 a 15. E após contemplar o majestoso resplendor do Onipotente, Abacuque reafirma a sua confiança no Deus da sua salvação, em uma das mais comoventes confissões de fé
das Escrituras Sagradas, o texto que nós lemos. Mesmo diante de todo o caos, algo mantinha o coração de Abacuque firme. O fato dele conhecer quem era Deus. Deus era o alvo da sua fé. O conhecimento de Deus foi e é, irmãos, para mim e para você, como foi para Abacuque, o maior antídoto contra o desespero. Por isso o profeta termina o seu livro, termina a sua oração com essa declaração tão vigorosa, firme de sua fé e sua esperança. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Perceba, irmãos, do capítulo 1 até o capítulo 3, houve uma mudança drástica, houve uma mudança radical na história que Abacuque nos traz. Ele começa o capítulo 1 com temor. O pecado estava presente, a crise estava presente, a dor estava presente. E ele termina o capítulo 3 exultando em fé. E o que eu quero falar com os irmãos hoje é exatamente isso. Como eu e você podemos passar do temor à fé. Com essas lições que Abacuque nos traz. Do temor à fé. E a primeira lição que nós aprendemos aqui, para que nós apliquemos, para que nós de fato consigamos vencer o temor que nos cerca nesses dias, é que Deus está no controle da história. Grave isso na sua mente, grave isso no seu coração. Se você puder, pegue um papel, escreva isso, coloque no seu celular, no aplicativo, grave isso bem claro, bem alto, grave em todos os lugares que você puder gravar, escreva na sua parede, escreva na porta da sua casa, escreva na porta da sua geladeira, escreva em qualquer lugar e lembre-se, Deus está no controle da história. John Piper afirma que desde as grandes guerras mais atrozes, até um pequeno passarinho que tomba numa floresta, Deus está no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle da história do universo. As catástrofes, pestes e percalços ocorridos tanto na história bíblica quanto na história paralela às Escrituras, Deus esteve sempre presente, governando cada pequeno detalhe, de forma a mostrar o seu amor, o seu cuidado, a sua ira, o seu julgamento, mas também sua misericórdia e a sua graça, de forma a fortalecer a fé do seu povo, levando-o a ter experiências maravilhosas de dependência com o seu Criador. Deus comanda todas as coisas. Observe que Abacuque, uma vez reconhecendo que Deus está no controle da história, ele não faz uma oração por livramento, irmãos. Se você puder abrir a sua Bíblia, no capítulo 3, versículo 2, você vai perceber que Abacuque não estava muito mais preocupado com o livramento. Ele tira o seu foco do homem e coloca em Deus. Ele não pensa mais nos méritos da sua nação. Não pede livramento do sofrimento, não alça ao céu a sua voz para pedir que os caldeus deixem de invadir Jerusalém e saquear o seu templo. Abacuque não ora para que Deus mude o seu plano, o seu projeto. O peso do profeta agora é para uma preocupação pela causa do próprio Deus, pela obra de Deus e pelo propósito de Deus em sua própria nação e no mundo inteiro. O seu grande apelo era para que Deus avivasse a sua obra no decurso dos anos. Diz assim Abacuque: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, talvez nesse momento de crise, essa deva ser a nossa oração. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a minha vida, Senhor. Leva-me a confiar mais no Senhor. Leva-me a depender mais do Senhor, ainda que as coisas estejam todas dando errado. Eu acredito, irmãos, que Deus pode usar esse momento de uma maneira fantástica.
Hoje pela manhã eu fiquei profundamente emocionado, quando antes de começar a assistir a nossa escola bíblica, eu não pude vir hoje, estava me recuperando aí de uma febre, não sei qual foi o motivo, espero que não seja Covid, é mais provável uma dengue do que um Covid, viu, irmãos? Do resto, estamos tudo tranquilo. Mas hoje pela manhã eu me emocionava, quando eu acessei meu celular para assistir a escola bíblica, sendo transmitida, o pastor Márcio aqui, Délcio aqui, a Gigi aqui. Irmãos, quantos e quantos pastores anônimos que a gente nunca ouviu falar, gente simples dos maiores, dos rincões mais distantes do nosso país, estavam ali na frente do seu pequeno celular, na sala da sua casa, na sua igreja, no quintal, no espaço aberto, em salas de aula, em qualquer lugar proclamando o evangelho, irmãos. Gente simples, gente comum, cuidando de gente simples como eu e você, de gente comum como eu e você. Talvez esse seja um momento em que o Senhor está nos enviando um grande avivamento espiritual, onde eu e você começamos a aprender a desenvolver uma espiritualidade que não dependa do pastor, que não dependa da igreja, uma espiritualidade que dependa de Deus, em todos os momentos. Não tem mais ninguém vigiando você, não tem mais ninguém sabendo se você está acessando culto ou não, se você está vindo ou não, se você está dando dízimo ou não, se você está orando ou não, se você faz culto doméstico ou não. Agora é tudo de fato, como sempre foi, mas agora de uma maneira mais objetiva, entre você e Deus. Aviva a tua obra, ó Senhor. O profeta sabia que a disciplina e a correção do Senhor servem para que a obra do Senhor seja conhecida no decurso da história, irmãos. Até ontem nós tínhamos nada contra os pastores famosos. Em nome de Jesus, não é isso que eu quero que você pense. Até porque tem muito pastor famoso que prega a verdade das Escrituras, expõe a Bíblia e, na verdade, se tornou quase que um evangelista da internet, um missionário da internet. Eu não vou citar nomes aqui, porque muito provavelmente eu vou ser desonesto com alguns, mas de uma maneira bem geral. Aqueles pastores que falavam da prosperidade, aqueles coachings que pediam para que você pensasse fora da caixa, eles sumiram, irmãos. Aqueles influenciadores que falavam, desenvolva o seu potencial, eles sumiram. Sabe por quê? Porque numa hora de uma crise tão grave como essa, a única coisa que você pode ter é Deus. O único lugar que você pode depositar a sua esperança é nas mãos de Deus. Eu imagino que talvez Abacuque tivesse lido o Salmo 66, dos versos 10 a 12, onde o salmista diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimistes as nossas costas, fizestes os homens cavalgarem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. A provação, a luta, a adversidade é um momento onde nós devemos aprender que o Deus em quem nós cremos governa a história. Deus já havia escolhido a forma como ele responderia o profeta, e seria com caos, irmãos. Como nós já vimos aqui, Abacuque recebeu como resposta: pode deixar, Abacuque, vou corrigir o povo, vou mandar o caos, os caldeus vão aí e vão arrebentar com tudo. No entanto, Abacuque conhecia o seu Deus, e ele sabia que a única maneira dele escapar disso era vivendo pela fé. E é o que o Senhor diz: o justo viverá pela fé. Capítulo 2, versículo 4. Irmãos, essa verdade é tão profunda que é a verdade que pautou toda a teologia paulina. O apóstolo Paulo fundamenta a sua teologia nessa verdade declarada por Abacuque, ou melhor, declarado para Abacuque pelo Senhor: o justo viverá pela fé. Essa verdade, irmãos, nessa verdade se estriba toda a fé protestante reformada.
É a mesma verdade. Nessa verdade, eu e você devemos descansar. O justo viverá pela fé. E quando nós tratamos aqui de justo, não é aquele que pode se defender pelas suas próprias mãos, ou aquele que é puro pelas suas próprias mãos, mas é aquele que está com a vida entregue nas mãos de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Ah, irmãos, que verdade maravilhosa. No meio dessa crise atual, nós somos convidados, ou melhor, nós somos desafiados a vivermos pela nossa fé. E a fé nos mostra que o Deus em quem nós cremos está no controle da história. Os dias de Abacuque não passaram distantes dos olhos de Deus e do controle de Deus. As grandes guerras não passaram fora do controle de Deus. As pragas, as pestes, as doenças, nenhuma delas passa fora do controle de Deus. Deus está no controle da história. Deus tem o controle do tempo nas suas mãos. Lembre-se das palavras ditas pelo Jeremias, profeta Jeremias, contemporâneo de Abacuque, que também escreve para o povo que estava no cativeiro, no capítulo 29, dos versos 10 a 14, Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Perceba, irmãos, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus sabe o tempo que vai durar o Covid, Deus sabe o tempo que vai durar o comércio fechado, Deus sabe se a gente vai ter o mesmo emprego amanhã ou não, Deus sabe se a gente vai ter que mudar de lugar, Deus sabe se a gente vai ter que mexer com as nossas finanças, Deus sabe o tempo que vai durar a crise, se ela vai se instalar por 1 ano, 10 anos, 20 anos, se vai ter uma recessão ou não, porque Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem pensamentos profundos sobre mim e sobre você, sobre a igreja dele. É por isso que a oração de Abacuque era: aviva a tua obra. Essa é a oração para mim e para você. Aviva, Deus, os teus crentes, aviva a tua igreja espalhada na face da terra, que no meio da adversidade teu povo dê testemunho, que no meio da adversidade teu povo creia, que no meio da adversidade teu povo descansa. Aviva, Senhor, porque Deus está no controle da história. Aleluia. Segunda verdade, irmãos, que nós podemos aprender com esse texto, sobre como nós podemos, assim como Abacuque, passarmos do temor à fé. Se a primeira é que Deus está no controle da história, a segunda é: Deus é a fonte da nossa esperança. Grava aí seu coração, grava aí sua mente. Escreve na sua parede, na porta de sua casa, põe na geladeira, faz um quadro bonito com isso e diga: Deus é a fonte da minha esperança. Deus é a fonte da esperança da igreja. Abacuque estava decidido a crer, ainda que as circunstâncias ao seu redor fossem caóticas. Ele estava disposto a crer, ainda que tudo desse errado. Ele estava disposto a crer, ainda que as notícias fossem as piores possíveis. E aqui, Abacuque usa uma figura que para nós é bastante contemporânea. Ele diz: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Perceba, irmãos, que Abacuque fala de questões que não são contemporâneas. Nesses dias de reclusão e de isolamento social, há uma grande preocupação: vamos ter alimento? Se vamos ter alimento, vamos ter por quanto tempo?
O povo vai continuar produzindo, os mercados continuarão sendo abastecidos, os caminhoneiros continuarão conseguindo chegar nos seus lugares, e se eles chegarem, nós teremos dinheiro para comprar essas coisas? Era um dilema muito grande. O problema era bastante sério. A linguagem da cadeia produtiva nos atinge direto, eu e você. Mas mesmo se as colheitas e os rebanhos tornassem escassos, uma situação terrível no contexto da economia agrícola que era e também no nosso contexto. Mesmo se a sociedade viesse a viver com fome e pobreza, todavia, a confiança de Abacuque não seria esmagada, porque Deus é a fonte da sua esperança. A esperança e a confiança transformaram o seu mundo. A esperança e a confiança não apenas transformaram o mundo de Abacuque, mas transformam também a mim e a você, o nosso medo, o medo do futuro, em um desejo de glorificar e exaltar a Deus mesmo no meio das lutas. Não obstante as incertezas que seus dias lhe apresentavam, ele confiava em Deus. Ele não confiava naquilo que ele via nos seus dias. Abacuque sabia que não seriam os caldeus quem determinariam o fim daqueles que são eleitos de Deus. A sua confiança estava na certeza de que Deus permanece fiel à sua palavra e às suas promessas, ainda que tudo dê errado. Onde você tem colocado a sua esperança? Tem gente que põe a esperança no governo, tem gente que põe a esperança nos especialistas, tem gente que põe a esperança nas probabilidades estatísticas que são propaladas pelas televisões. Tem gente que põe a esperança no seu emprego, seja ele público ou particular. Tem gente que põe a esperança na sua caderneta de poupança. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que cada um desses lugares é como um sactel furado, que não pode reter aquilo que nós necessitamos. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Lembre-se da profunda confiança que o apóstolo Paulo tinha ao declarar uma verdade muito parecida com essa. Romanos 8, 35, 39. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, homem de dores, homem que havia experimentado Deus nas circunstâncias mais adversas, escreve o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, diz o apóstolo Paulo, e essa deve ser a minha palavra, deve ser a sua palavra, deve ser a minha oração, a sua oração, a minha confiança e a sua confiança, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Ainda que a crise estivesse diante dos seus olhos, e a esperança da eternidade estava dentro do seu coração. Abacuque olhava ao redor e era problema por todos os lados. Mas quando ele olhava a fé que o Senhor plantou no seu coração, havia segurança. Nós somos chamados a essa fé, irmãos, a viver a vida abundante e nova que Cristo Jesus já nos deu, nos desprendendo dos valores desse mundo e nos colocando como cidadãos dos céus, aguardando pela sua vinda. Essa nova vida que Jesus nos dá nos remete à eternidade acima de todas as coisas. Amados irmãos, no meio da nossa crise atual, nós somos desafiados a colocar toda a nossa esperança no Senhor. Lembrando que a esperança bíblica é certeza. Esperança bíblica não é expectativa,
Esperança bíblica não é torcida. Esperança bíblica é certeza. É certeza de que o Deus que fez a promessa, de que o Deus que diz que iria cuidar de nós, de que o Deus que falou que nos iria dar provisão, Ele cumprirá. E o Deus que diz que nós iríamos morar na glória, virá nos buscar e não tardará. Não é torcida, não é expectativa, é certeza da ação de Deus no tempo certo. Deus está no controle da história. Deus é a fonte da nossa esperança. E Abacuque também, passando do seu momento de temor à fé, nos ensina que Deus é o nosso protetor e libertador. Escreve aí na sua porta, na sua parede, na porta da sua geladeira, faz um quadro bonito, escreve na sua mão, pega um papelzinho, tira um print, põe no celular, faz o que você quiser, mas grave isso no seu coração. Deus é o nosso protetor e o nosso libertador. Warren Wiersbe afirma que se Abacuque tivesse dependido dos seus sentimentos, jamais teria escrito essa magnífica confissão de fé que nós vimos aqui. Ao olhar para o futuro, Abacuque viu a nação rumando para a destruição. Ao olhar para dentro de si, ele viu-se tremendo de medo. E ao olhar ao seu redor, ele viu todo o sistema prestes a desintegrar, a ruir. Contudo, quando pela fé ele olhou para o alto, ele olhou para Deus, ele viu o Senhor, e todos os seus medos desvaneceram. Andar pela fé, irmãos, significa concentrar-se na grandeza e na glória de Deus, e não na nossa fraqueza, e na fraqueza das nações, e na fraqueza dos governos, e na fraqueza das posses, e na fraqueza que nos cerca. O profeta afirma confiantemente, versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ele cria na providência do Senhor. Ele cria no que Deus, ele cria que Deus, além de não abandonar o seu povo, ainda o sustentaria no meio das adversidades. Ele cria que Deus nos acompanha até nos mais sombrios vales da sombra e da morte, como declara Davi no Salmo 23, versículo 4. No Catecismo de Heidelberg, na resposta da pergunta número 27, nós encontramos uma definição reconfortante e animadora sobre o que é a providência do Senhor para com o seu povo. Abacuque cria na providência. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 27, nos pergunta, mas o que é a providência de Deus? E a resposta que aqueles irmãos que se reuniram numa assembleia para escrever esse catecismo nos dão é o seguinte: a providência do Senhor é a força todo-poderoso e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Deus é o nosso protetor e o nosso libertador. Deus é aquele que nos fortalece em meio ao caos. Diz Abacuque, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Fortaleza aqui nesse texto não tem a conotação de uma muralha muito grande, ou de uma proteção muito grande. A ideia de Abacuque aqui é que Deus era aquele que de quem ele dependesse, lhe daria toda a força para que ele enfrentasse a adversidade. A dependência total do soberano Senhor da aliança é a chave de Abacuque para a vida. A ideia de Abacuque é que, ainda que eu esteja fraco, ainda que as minhas mãos desvaneçam, ainda que os meus pés tropecem, Deus me dá forças para passar para além dessa situação. O Senhor é a minha fortaleza. Ele é quem nos habilita também no meio das crises. Olha o que Abacuque diz: Ele faz os meus pés
como os da corça. A ideia de Abacuque aqui, irmãos, é a ideia de um animal que está no meio do seu habitat e ele é atacado por um predador, por um animal que vem sobre ele e tenta lhe tirar a vida. E esse animal, com as habilidades que Deus lhe deu, porque Deus lhe fez assim, consegue escapar rapidamente. Eu não sei se você gosta de assistir aqueles canais do National Geographic ou do Discovery Channel. Se bem que agora, com o momento de crise, esses canais vão rodar tudo, né? Acredito que vão ser os primeiros que a gente vai cotar no momento de crise. Deus é aquele que habilita a corça à fuga. O que Abacuque está dizendo aqui é que o devorador vem sobre nós, que a crise vem sobre nós, que a tempestade vem nos abater, mas Deus nos habilita a escapar, faz os nossos pés como da corça. Ele ainda é quem garante a vitória final sobre as adversidades do mundo. Olha o que Abacuque diz: ele faz ele me faz andar altaneiramente, irmãos. A ideia de Abacuque é que o Senhor, no seu devido tempo, faria com que a crise passasse. Mas o descanso de Abacuque não viria após o cessar da crise. O descanso de Abacuque viria durante a crise. Porque mesmo quando o mundo estivesse desmoronando ao seu redor, Abacuque estaria andando altaneiramente na fé, na confiança, na esperança, repousando nas mãos daquele que fez o universo. Deus é o nosso protetor e o nosso libertador. Meus irmãos, nada que ocorre nesse mundo é por acaso. Tudo chega até nós pela mão amorosa e sábia do nosso Pai. Não viva nesses tempos difíceis, indevidamente focado em probabilidades impessoais, em estatísticas e avaliações de risco. Elas provavelmente provarão ser um fundamento instável para a verdadeira esperança e segurança. De qualquer maneira, siga a orientação das autoridades da saúde locais, mas, antes de tudo, olhe para Deus. Olhe para o cuidado de Deus, olhe para a fidelidade de Deus, pelo seu amor manifestado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos segura pela palma da sua mão. Lembre-se que se Deus quiser nos levar, é 100% certo que nós iremos. Lembre-se, no entanto, que se Deus quiser preservar a nossa vida, é 100% certo que não morreremos, porque o viver e o morrer está nas mãos daquele que governa todas as coisas. Ainda Warren Wiersbe nos exorta, dizendo: nunca fuja das dificuldades da vida, porque Deus usa essas dificuldades para nos fortalecer a fé. Não devemos duvidar no íntimo daquilo que o Senhor revelou pela sua luz. O justo viverá pela fé. Aproveite esse momento, meu irmão, minha irmã, para testemunhar de maneira vigorosa sobre a sua fé. Aproveite esse momento, meu irmão, minha irmã, para ter uma experiência profunda de dependência e confiança no Senhor. Aviva, Deus, aviva o meu coração, aviva a minha esperança, aviva a minha alma, aviva a tua igreja sobre a face da terra. Aproveite esse momento, meu irmão e minha irmã, para aprofundar o seu conhecimento acerca de Deus, do Altíssimo. Foi isso que sustentou Abacuque. Ele sabia quem era o Deus Criador. Ele sabia que no tempo certo o Filho eterno de Deus seria enviado. Ainda que talvez naquele momento ele não tivesse a ideia de um Espírito Santo, mas era o próprio Espírito quem ministrava ao seu coração a confiança. E Abacuque termina, versículo 19, fazendo um comentário bastante interessante. Isso que nós lemos, na verdade o capítulo 3 inteiro, que é considerado um salmo, ele é feito para cantar, irmãos. Como a gente viu agora há pouco o Luquinhas cantando. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Ele é um hino de louvor, na certeza de que o nosso Deus, o provedor, é aquele que nos fortalece. Então, irmão e irmã, como nós podemos passar do temor à fé no meio da crise?
Guarda aí. Se você puder, printa isso no seu celular. Tira uma foto disso, guarda, leia isso todo dia. Leia Abacuque, leia isso todo dia. Em primeiro lugar, creia que Deus está no controle da história. Não esquece disso um segundo sequer. Quando as notícias do jornal disserem agora as coisas vão de mal a pior, Deus está no controle da história. Segundo lugar, faça de Deus a sua fonte de esperança. Deus é a nossa fonte de esperança. Terceiro e último lugar, saiba que Deus é o nosso protetor e Deus é o nosso libertador. Ele faz os nossos pés como da coça e nos faz andar altaneiramente. Meu irmão, meu desejo é que essa crise passe rápido. Não sei qual o tempo que ela vai demorar. Mas acima do desejo de que ela passe, meu desejo é que o Senhor avive o nosso coração. Nos faça depender dEle. Nos faça confiar nele. Nos faça descansar nele. O meu desejo é que nós entendamos que Ele, o Deus Criador, que governa todas as coisas, é o autor da nossa fé. Ele nos guarda. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não se abala, firme para sempre. Que o Senhor fortaleça o seu coração. Que o Senhor fortaleça o meu coração com a graça para experimentarmos do seu cuidado no momento da adversidade. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Eu quero orar com você. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra, Senhor. Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que faca de 2 gumes. Tua palavra é apta para discernir aquilo que vai na nossa mente, no nosso coração. Mas a tua palavra também, Senhor, é o meio pelo qual o Senhor nos instrui, o Senhor nos corrige, o Senhor nos habilita, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos põe nos seus caminhos. E eu peço, Deus, que essa palavra ministrada hoje encontre lugar de morada no nosso coração e nos dê paz. Paz que excede o entendimento, Senhor. Que assim como Abacuque, ao olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, possamos dizer, ainda que tudo dê errado, ainda que as coisas possam ir de mal a pior, o Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos dá escape. O Senhor é aquele que nos mantém firmes na esperança. Em Cristo Jesus. Amém.